Fala, torcedor palmeirense, temos um corte aqui dos programas G4 Banda de Esportes e também do Jogo Aberto. Segundo informações, Paulinho pode ser desfalque no Mundial. Segundo o jornalista Mancini, o jogador não está apto para jogar contra o Al-Ahly. E o que mais chamou a atenção foi o clima no treino de hoje. Abel já está preparando mudanças importantes para o duelo contra o Al-Ahly. Torcedor, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do Verdão. E já comenta aí, Paulinho faz falta nesse time de titular? Vamos debater junto, já deixa aí nos comentários. Vamos para o vídeo. Uma perspectiva de mudança. Acho que é cedo ainda, né? O que dá pra gente ter certeza é uma confirmação daquilo que a gente já sabia. O Paulinho não está apto para jogar. E essa é uma discussão que precisa ser colocada, porque dia 15 de julho o pau vai torar aqui, né? No Brasil. Não é isso? Isso, volta tudo. Tem Corinthians, volta 8 jogos por semana e tal. Então, se é para levar o Paulinho meia boca, por que não intensificou o tratamento dele e deixou no Brasil? Precisa ter coragem também para tomar essas decisões. Porque acho que provavelmente você teria que deixar uma estrutura para ele. Então, os profissionais que viajaram para cuidar dos outros jogadores teriam que ficar, alguns deles aqui, para cuidar de um cara. Então, normalmente você leva o cara e cuida dele lá. Com todo mundo lá, entendeu? Me parece essa situação. Ele não está apto. Você percebe. Por que não está apto? Não é só o desempenho em campo. Você entra, o cara entra afogado, né? Que é pouco tempo para fazer as coisas acontecerem. Tem o modelo tático também, que é o segundo passo que eu vou falar. Mas ele não consegue desempenhar. Ontem teve treinamento. Quem não jogou muitos minutos contra o Porto foi a campo. Os que jogaram mais ficaram fora fazendo recuperação. Paulinho ficou fazendo recuperação. E ele jogou quanto tempo? Quantos minutos ele jogou? Entrou no segundo 30, tempo? 30 talvez, para ser bem otimista. Não lembro exatamente quantos minutos ele jogou. Entendeu? Então é um cara que faz muita falta. Muita falta. Porque é um jogador muito diferente. Ele faz muita falta. E olhando para frente, acho que talvez, olhando na volta, não só o Mundial... Vai continuar a mesma coisa. E aí... Você não tem o Estevão, né? Então, exatamente. A necessidade de jogadores melhores, né, vai aumentar, né? Mais precisamente 24 minutos. Ele 24. O cara jogou 24 minutos e não foi treinar ontem. Né? Vamos ver como vai ser o dia hoje. Perspectiva de mudança. O que o Al-Ahly tem que o Porto não tem? Né? O Al-Ahly é um time de transição, de saída rápida, né? O Achour está fora da competição. Tem o Zizou, que é bom jogador, e tem o Trezeguet, que também recebeu esse nome por causa do ídolo francês, né? São dois jogadores de qualidade ali. O Zizou perdeu o pênalti, vou repetir a piada, poderia ser contratado pelo Palmeiras, né? Isso é uma marca, certo? Agora, para mim, a discussão não é esse negócio de repertório. Um cara não entende o modelo do treinador, fica falando disso que nem uma maritaca. Repete. O modelo do treinador que o treinador do Palmeiras impõe ao time é associações laterais pelo lado do campo, transição rápida, bola parada, intensidade. E agora ele colocou marcação alta. Que contra o Porto funcionou. Não funcionou porque o Estevão, infelizmente, perdeu o gol logo nos 3 minutos de jogo, que teria mudado a concepção do jogo. Você não vai ver o Palmeiras trocando passe no meio. O Abel não acredita nisso. Não acredita em individualidade. E cada um tem um jeito de jogar, não tem uma verdade só. Então, ele acredita em coisas coletivas. A pergunta é, com esses jogadores, seria melhor fazer de outro jeito? Está tão impregnado a questão Abel, Palmeiras, essa simbiose, e ao que tudo indica até 27. Então, se você palmeirense está de saco cheio, prepare-se. Se você que não é palmeirense também está de saco cheio, prepare-se. Tudo indica que será até 27. Pelas palavras dele, pela forma como ele trata o clube, né? Então, contra o Al-Ahly, é preciso que os jogadores que vêm de trás, pode ser até o Bruno Fux, pode ser o Rios, pode ser o Martínez, espero que entre o Martínez e não o Aníbal,
por causa do passe. O Palmeiras precisa acertar, achar os passes para colocar o Vitor Roque, que seja o Estevão, em condições de finalizar. E o jogador que o Abel escolheu para fazer isso, o Maurício, errou quase tudo. Isso eu tenho dificuldade de entender, porque ele é bom jogador. Claro. Tudo bem, ele não é meia tipo Garro, tipo Valdívia, certo? Mas ele é um cara técnico, de boa técnica, de passe. E ele errou tudo. Passe era na frente, ele dava atrás. Passe era atrás, ele dava na frente. Se não melhorar isso, vai passar perrengue contra o Al-Ahly, porque não imagino que o Al-Ahly vai sair para jogar contra o Palmeiras depois do que ele viu contra o Porto. Esse lance do Paulinho é um tanto quanto estranho, porque assim, normalmente numa sequência de jogos, quem joga menos de 45, ele é tratado de uma maneira igual aos demais. Amanhã tem treino, amigo. 20 minutos é normal. Só tem regenerativo, por exemplo, quem jogou mais de 45. Então, o fato dele não treinar tal, tem algo ali que não tá legal. Controle de carga, vai fazer tratamento, tá com dor. Isso. E lembrando que o site Nosso Palestra tinha informado de que sim, quando batesse no Brasil, não estaria descartada uma possibilidade de uma nova cirurgia, que é quando vai voltar essa loucura do nosso calendário que o Massa disse, e ele poderia entrar numa cirurgia de novo e tudo mais para tentar alguma reconstrução. Porque tá claro que o que foi feito não deu certo, cara. Isso é fato. Não deu certo. Nós estamos no mês 6. Já são 7 meses de cirurgia. Uma cirurgia de osso. Ele teve uma fratura. Um cara de 24 anos só, gente. Você entende? Então, assim, a explicação que eu recebo e recebi é que, olha, é complexo, é a tal da canelite, é uma inflamação na membrana, se não cuidar pode piorar, é por isso que gerou o estresse. O Palmeiras assume o Paulinho a partir de janeiro, ok? Né? Então, tudo bem, ele tem contrato de 4 anos, eu nem estou aqui falando de nada disso, de contrato, bichado, essas coisas que as pessoas usam, esses termos ridículos, né? Mas tá claro que aquilo que o Palmeiras pensou não funcionou. Muito porque ser humano é assim. O organismo às vezes não anda junto com o que a gente pensa. Mas era um procedimento simples, cara. Não é um procedimento difícil, a cirurgia em si. Né? Mas não há informação que possa ser alguma outra coisa além de... Não. Não tem, não está no cenário. Dor no lugar, na canela. Ele jogou com dores um bom tempo no Atlético, né? E isso agravou, evidentemente, a lesão. Por isso chegou a ponto da cirurgia. Chegou a ponto da cirurgia, mas ele continua sentindo dores na região, na mesma região. Não, a minha pergunta é que sei lá, na verdade o cara tem outra coisa que não tem nada a ver com isso. Aí seria um erro de diagnóstico, sim, aí não é o caso, né? Não é, a informação não é essa. E me parece ser um negócio que qualquer movimento que ele faça, arranque, corrida, velocidade, qualquer coisa... Ele jogar, né? Sente dor, cara, não é a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Agora, então, posto isso, Arnaldo... e ele entrou um pouquinho, né? Entrou lá 24 minutos e tal. Estamos no meio do Mundial. Não dá pra pensar que tal, tudo bem, o cara não vai jogar agora, tem o Brasileiro, tem o Libertadores, tem 1000 outras coisas depois. Não dá pra pensar no Palmeiras tática, sem ele. Né? Pois é, essa questão. Não dá pra, cara, ele é mundial, tem mais 7 jogos, ou sei lá quantos o Palmeiras vai fazer. Não dá pra pensar num time que não tenha ele? Eu acho que o Abel... Acho que desde o jogo com o São Paulo ele desistiu de pensar no Palmeiras com o Paulinho de titular, né? Ele começou jogando com o São Paulo, foi o único jogo, né? Começou jogando como titular, não me engano. Sim, jogou 60 resistiu minutos. Bem, parecia que dali era uma sequência de... Para mais minutos. Para mais minutos. Foi e eu acho que desde então, quando ele volta a sentir, o Abel... A questão é que mesmo sem o Paulinho, talvez o Abel não tenha achado a engrenagem ainda ideal para Vitor Roque, para essa nova formação do Palmeiras. É o que o Marcinho vem falando, né? Não achou. E esse jogo contra o Al-Ahly tem uma conotação diferente. Lembrei do Palmeiras, que empatou com o Porto na estreia. E a Gabi Guimarães está ligadaça, acompanhando tudo de perto do Verdão. Está lá em Greensboro para trazer as informações do treinamento da equipe de Abel Ferreira. Gabi,
Estamos animados por aqui. Bom dia pra você. Good morning. E agora, traga as informações. Beijo, Gabi. Oi, Rê, ótimo dia pra você também. Good morning pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui no Jogo Aberto. Olha, estamos exatamente no tempo perfeito. O tempo que a imprensa pode acompanhar as atividades aqui em Greensboro acaba de começar. Então vou até sair da imagem pra vocês conseguirem curtir imagens ao vivo do início do treino do Palmeiras. Os jogadores vão passar agora. Inclusive, talvez dê até pra gente ouvir um bom dia. Vou dar um bom dia. Quem sabe eles respondem aqui pela primeira vez depois da partida contra o Porto. Todos os jogadores estão aqui no gramado. Olha o bom dia aí. Bom dia! Aí, Rê, todo mundo aqui passando, aquela carinha de sono ainda nesse momento, 10h22. E todos os atletas estão no gramado porque depois do empate contra o Porto, só participaram do treino aqui aqueles jogadores que estiveram por menos tempo, aliás, por menos tempo dentro de campo. Aqueles que atuaram mais, que começaram entre os titulares, ficaram na parte interna lá no hotel, fazendo um trabalho de reforço físico e também de recuperação. E nessa lista dá para colocar também o atacante Paulinho, ele que também precisa de um tempo de recuperação maior, mesmo que ele tenha entrado por menos tempo, né, só na segunda etapa da partida contra o Porto. Ontem os jogadores trabalharam construção de jogadas, finalização a gol e realmente está precisando caprichar nessa finalização. A gente vê o técnico Abel Ferreira ali no centro do gramado, certamente é uma preocupação dele para o próximo jogo contra o Al-Ahly, até porque foram 17 finalizações na última partida, 6 no alvo e nenhum gol. Então tá na hora desse gol sair, a ver se nesse treino a gente consegue observar se o Abel pretende ou não fazer alguma mudança para o duelo contra o Al-Ahly, que é na próxima quinta-feira. Tem uma dúvida aí, será que o Flaco Lopes merece ficar na vaga do Vitor Roque? Ele que entrou muito bem na partida contra o Porto. Tô de olho aqui no treinador português para ver se ele vai fazer alguma mudança. Nesse começo é aquele bobinho para aquecer e para aproveitar também esse clima, esse sol de Greensboro, que é totalmente diferente do frio de Nova Jersey. Rê. Isso aqui não mostra o Abel. A gente quer ver o Abel Ferreira, quer ver os jogadores, quer ver Gabi, quer ver todo mundo. Estamos aqui observando o aquecimento, aquela corridinha. Torcedor palmeirense, temos mais informações sobre a lesão do Paulinho. Paulinho revela como deve ser acionado no Palmeiras e conta bastidores da lesão. O Paulinho se prepara para o segundo desafio do Mundial de Clubes. Após empatar com o Porto em 0-0 no último domingo 15, na próxima quinta-feira 19 será a vez de encarar o Al-Ahly do Egito e a vitória é crucial para o Verdão pavimentar a classificação na próxima fase. O confronto causa expectativa e já provou declarações inusitadas, como a do dirigente do Al-Ahly, que, embora tenha enaltecido o Verdão, afirmou que é mais fácil jogar contra os brasileiros do que contra equipes europeias. A partida promete um duelo tático entre as equipes, que têm formas diferentes de atuar. Desta maneira, Abel traça um planejamento e aposta nas peças-chave da equipe alviverde, como o camisa 10, Paulinho. Paulinho levantou preocupações para a segunda partida por conta de seu estado físico, mas o jogador está confiante, inclusive apontado como pode extrair o seu melhor rendimento para ajudar a equipe do alviverde. Como o camisa 10 prefere ser acionado por Abel Ferreira, o Abel tem me utilizado pela esquerda, me dando liberdade de cair por dentro. Me sinto confortável. Quero estar mais próximo do gol possível e usar minhas características de matar espaço e produzir para o time. Mas com muitos jogadores qualificados no elenco, é difícil pôr as peças nos lugares certos. Tentei produzir o máximo, ajudar o Piquerez e depois o Veiga para buscar o gol, afirmou Paulinho em entrevista. O camisa 10 deve ser utilizado com minutagem dosada no Mundial de Clubes e também comentou sobre como estão suas condições físicas. Toda vez que tenho oportunidade, e o Abel me dá confiança, tento produzir com jogadas para frente, com jogadas que possam resultar em gols, seja para mim ou para outros jogadores. Estou voltando de grave lesão, que não é comum no futebol. Uma fratura por estresse ainda incomoda quando aumenta a intensidade e sinto um pouco de dor no pós. Isso ainda está sendo difícil, mas estamos controlando e estou tentando produzir para o Palmeiras nos últimos minutos. E tenho, completou. Pois é, torcedor, vamos torcer aí pela recuperação do Paulinho. Torcedor, rapidinho na ajuda de vocês, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do Verdão.